Pessoal, então agora nós damos continuidade, né? A aula anterior foi sobre ponto de inflexão e concavidade de uma função e nós iniciamos então os conteúdos aí de máximos e mínimos e o teste da segunda derivada, ok? Para isso, nós vamos fazer o seguinte, só relembrando rapidamente, né, o que é os pontos críticos ou ponto estacionário. Então aqui nós temos aqui uma concavidade, uma reta tangenciando essa concavidade, né, essa função aqui, e essa reta sendo horizontal ao eixo x. Então quando a reta tangente é horizontal ao eixo x, a derivada da função é igual a zero. Tá? E para isso nós temos o ponto de máximo, ok? Quando isso acontece. O mesmo aqui, ó, o ponto de mínimo é quando? Quando eu tenho uma concavidade voltada para cima e aí eu tenho uma reta tangenciando essa concavidade, onde essa reta é paralela ao eixo x. Pensando nisso, a derivada dessa função, no caso, é igual a zero. Tá? E aqui mais um exemplo. Né? Se tivermos uma função desse modelo, nós temos aqui um ponto onde essa reta estará passando por esse ponto, tangenciando, né, esse ponto aqui. Aqui no caso, derivada também é igual a zero. Nesse caso aqui, nós temos aqui os pontos críticos ou estacionário, né? Mas aqui, né, nós podemos dizer que é o ponto crítico, não é o ponto estacionário, tá? E aqui não é nem ponto de máximo e nem de mínimo, beleza? Então não podemos esquecer desse detalhe. Bom, para a gente pensar nisso, o que a gente está fazendo, como em todos os outros tópicos aí que nós estamos vendo, pensando, né, determinando aí o ponto crítico e pensando numa regrinha aí, né, a seguir, tá? Então, para determinar o ponto crítico, né, calculando aí os máximos e mínimos com o teste da segunda derivada, o que nós vamos fazer no primeiro momento é calcular a derivada da função. No segundo passo, né, igualar essa derivada da função a zero, e aí nós estaremos encontrando aí o ponto crítico ou o ponto estacionário, beleza? Bom, o terceiro passo aí é derivar a segunda, né? Derivar a função novamente. Então, encontrar a derivada de segunda ordem aqui. E aí o quarto passo é pegar esses pontos, o ponto crítico ou o ponto estacionário, e aplicar na função de ordem 2, na segunda derivada, para encontrar o ponto de máximo ou de mínimo. Se a função for o resultado que nós aplicarmos aqui for maior que zero, é ponto de mínimo. Se for menor que zero, é ponto de máximo. E se for igual a zero, não temos nada a dizer, né? Não podemos chegar a nenhuma conclusão. Ok? Bom, pensando aí num exemplo, pessoal, nós temos aqui, olha só. Vamos pegar um exemplo aqui. Nesse exemplo, nós vamos dizer o seguinte, ó. Determine os pontos de máximo e mínimo, ou os pontos, né, de máximos e mínimos, e após esboce o gráfico da função polinomial abaixo. Tá aí. Qual que é a função? A função é essa, ó, f de x
igual a x à quarta menos 8x ao quadrado. Tá aí. Ok? Bom, então, no primeiro momento, o que nós vamos fazer é justamente calcular, né, a derivada dessa função. Então, a derivada dessa função, nós temos aqui a função f de x é igual a x à quarta menos 8x ao quadrado. A derivada dessa função é igual a 4x à terceira menos 16x. Tá aí. Essa é a primeira derivada. Ok? No segundo momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó. Essa é a derivada, né? Que nós não temos essa daqui, não é derivada. Essa é a função. Tá? Tá aí. O segundo passo é igualar a derivada a zero. Então, vai ficar 4x ao cubo menos 16x igual a zero. O que nós fazemos aqui? Nesse caso, como 4 e 16 são divisíveis, né, por 4, nós dividimos todo mundo por 4 para reduzir a função. Então, aqui vai ficar x ao cubo menos 4x igual a zero. Tá? E aí vamos encontrar, né, os valores de x dessa função aí. Tá? Então, no caso aí, né, o ponto crítico, né, o ponto estacionário. Então, resolvendo por fatoração, nós temos aqui x que multiplica, né, x ao quadrado menos 4, tá? Que é igual a zero. Então, fatorando, o x é o fator comum, coloco em evidência, abro parênteses, x ao cubo dividido por x ao quadrado menos 4x dividido por x é 4, fecho parênteses, igual a zero. E aqui nós podemos dizer que o produto, se o produto disso daqui é zero, ou x é zero, ou x ao quadrado menos 4 é zero. Então, podemos dizer o seguinte, ó, x é igual a zero, né? E x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Resolvendo isso, nós temos que x ao quadrado é igual a 4, então x é igual a mais ou menos 2. Então, está aqui o ponto crítico, ou ponto estacionário, né? Vamos ver aí. Beleza, pessoal. Então, agora, o que nós vamos fazer? O próximo passo é justamente, o terceiro passo aí, é calcular, né, a segunda derivada. Então, nós temos aqui, ó, o terceiro passo é pegar a função. Quem que é a derivada, não é essa daqui? Então, nós vamos pegar aqui, ó, f' de x é igual a 4x ao cubo menos 16x. Então, f duas linhas de x será quem? 3 vezes 4, 12. Então, aqui nós temos 12x ao quadrado menos a derivada de x é 1. Então, aqui é 16. Tá. E aí, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar essa segunda derivada e substituir os pontos críticos aqui. Então, nós vamos pegar o zero e substituir na segunda derivada, o menos 2 e o mais 2. Tá? Então, vamos começar aqui, ó. Vamos fazer isso. F de 0 é igual a 12, que multiplica 0 ao quadrado, menos 16. Então, f de 0 é igual a menos 16. Isso, nós vimos que é menor, né? É menor que 0. Se é menor que 0, pela regrinha que nós utilizamos, ó, se for menor que 0 é ponto de máximo. Então, aqui
é máximo. Ok? Tá. Vamos agora para o próximo. F de 2. Então, nós temos, né? 4 que multiplica 2 ao cubo, menos 16 que multiplica 2. Gente, perdão. Esse daqui tá errado, né? Na verdade, o que eu tenho que fazer aqui, ó. Isso daqui nós vamos desconsiderar, né? Falta de atenção minha aqui. O que nós temos que fazer aqui é pegar essa, é a segunda derivada e não a primeira, né? Tá aqui. Essa daqui. Então, vamos lá. Substituindo o 2 na segunda derivada. Então, vai ficar f duas linhas de 2 igual a 12 que multiplica 2 ao quadrado menos 16, certo? Então, f duas linhas de 2 é igual. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 12, 48. 48 menos 16, né? 32. 32, pessoal, é maior que zero. Se é maior que zero, o que nós podemos dizer? Aqui, ó, nós pensamos que se é maior que zero, é ponto de mínimo, né? Então, ponto de mínimo. Tá aí. Beleza. Agora, nós vamos para a próxima, que é, no caso, pegamos a segunda derivada e substituímos por menos 2, né? Agora, né? Menos 2 fizemos com 0, 2 e agora menos 2. Então, nós temos aqui 12 que multiplica menos 2 ao quadrado menos 16. Então, f de duas linhas é menos 12. Aqui, ó, percebam que 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado, o resultado é o mesmo. Então, aqui, ó, pessoal, 48 menos 16, 32. E aí nós temos novamente um valor maior que zero. E aí nós temos ponto de mínimo também. Tá vendo? Então, tá aí. Agora, o que nós vamos fazer é justamente construir, né, o pensar no gráfico, tá, pessoal? Nós vamos pensar no gráfico. Então, verificando aqui, ó. Então, nós vamos agora, né, calcular aí nós vamos verificar aí os pontos de máximo e mínimo da função. Então, vamos escrever isso. Ó, pontos de máximo e mínimo, pontos de máximo e de mínimo. Tá aqui. Então, a função que nós vamos utilizar é aquela função inicial. Então, nós temos aqui, ó, f de x igual a x à quarta menos 8x ao quadrado. Então, olha só, nós temos a função f, que é a função inicial, tá? E aí nós encontramos, né, os pontos críticos, né? Os pontos de máximo e mínimo, né? Então, vamos lá. Então, x é igual a zero. Então, aqui nós temos o ponto de máximo. X igual a menos 2.
mínimo. E x igual a 2, mínimo também. Ok. Agora nós vamos pegar a função e aplicar os valores que nós temos para encontrar, então, os pares ordenados relacionados aos pontos de máximo e mínimo, pessoal. Então, vamos lá. Quando o x é 0, substituindo, pessoal, olha só, 0 à quarta menos 8, que multiplica 0 ao quadrado, é igual a quanto? É igual a 0, né? Então, aqui é 0. Então, o primeiro par ordenado que nós temos é 0 para x e 0 para y. Beleza. Agora, nós temos aqui, ó, f de menos 2. Substituímos na função. Então, fica menos 2 à quarta, menos 8, que multiplica menos 2 ao quadrado. Resolvendo isso, f de menos 2, aqui menos 2 à quarta, 16 positivo. Né? Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 8, menos 32. 16 menos 32 dá menos 16, né, pessoal? Conferem aí. E aí, final, o último valor, quando x for 2, o y será, substituo, então fica 2 à quarta, menos 8 que multiplica 2 ao quadrado. Gente, percebem que o expoente é par, então o resultado será o mesmo? Então aqui, ó, f de 2 é igual a menos 16. Então tá aqui, ó, quando x for menos 2, o y será menos 16. E quando x for 2, o y também será menos 16. Ok? Então tá aí. Esses são os pontos, né? Agora, como que nós vamos fazer? Nós vamos construir esse gráfico aí. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui uma régua. Vamos utilizar aqui essa régua, que nós temos o eixo X. Aqui o eixo Y. Vamos pegar aqui então, menos 16, eu vou usar aqui meio centímetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá aqui, menos 16, tá aqui. Tá? E aqui, para ficar melhor para a gente visualizar, eu vou utilizar aí, tá? Aqui, menos 1, menos 2, 1 e 2. Novamente, estou usando aí 4 por 1, beleza? Então, aqui, 1 e 2. Aqui, menos 1 e menos 2. Gente, ó, quando x é 0, y é 0. Então, aqui nós temos o ponto, né? Tá aqui, ó. O ponto é esse. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Esse é o ponto, né? Esse é um dos pontos, né? Então, esse é o ponto de máximo, né, pessoal? Então, quando x é 0, ó. Quando x é 0, y é 0, ponto de máximo, tá? Ponto de máximo, tá aqui. O ponto de mínimo vai ser o quê? O ponto de mínimo
Um deles é menos 2 e menos 16. Então está aqui, menos 2 e menos 16 vai ser mais ou menos isso daqui. Vou fazer na mão livre mesmo. Tá aí, então, esse é um dos pontos de mínimo, né? Nós temos dois. Esse é um ponto de mínimo. E o outro ponto de mínimo é quando o x é 2, o y também é menos 16, então tá aqui. Tá aí. Ok? Agora nós vamos começar, né? Nós vamos fazer essa... Então veja bem, pessoal. Se aqui é ponto de mínimo, então a concavidade está vindo daqui, né? Ó, a função está vindo daqui. Então vai ficar assim, ó. A função, ela terá esse comportamento, ó. Chega aqui, o vértice... Nós temos aqui o vértice novamente. Aí, a função ela tem mais ou menos esse comportamento. Então, ela vem aqui da esquerda, do menos 2 aqui, do menos, né, do x aqui à esquerda, ela vem decrescendo aqui, de repente ela chega no vértice, começa a crescer, até esse ponto, aqui ela começa a decrescer novamente, até esse ponto, e aqui ela começa a crescer. Então, ponto de máximo, 0, 0, ponto de mínimo, menos 2 e menos 16, e aqui, né, 2 e menos 16. Tá aí. Então, pessoal, espero que tenha sido claro, né? Que vocês tenham aproveitado aí, ok? Bons estudos aí e até mais, pessoal.